Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, professor Fabiano Pires aqui com vocês. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre números naturais, agora o segundo vídeo. Está aqui na tela o objeto do nosso conhecimento, a habilidade que o aluno irá desenvolver. Vamos trabalhar um pouco a respeito de comparação de números naturais. Podemos comparar dois ou mais números naturais e afirmar quem é o maior ou o menor, ou se os dois são iguais, ou os três, né, independente da quantidade de valores, de números. Isso fica fácil, pessoal, fazer com a ajuda da reta numérica, né, aquela reta que a gente conhece. Observa aí, ó. Tá aí ela, uma retazinha, que é um instrumento que a gente tem, que o aluno utiliza muito na escola, é a régua, né? A régua é uma espécie, um pedaço de uma reta numérica. Note que ela começa aqui do zero, certo? E nesse caso aqui está vindo até o 20. Porém, a reta numérica, quando está representando aqui os números naturais, ela é infinita, como a gente viu na aula passada. Nessa reta, já falei, estão representados aí esses números, certo? Agora note o seguinte, os números de 0 até o 20. Veja que quanto mais um número está à direita, maior ele é. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1, repare que o número 2 é maior do que o número 1, e o 2 está à direita do 1. Tenho aqui, por exemplo, o número 9, e pego aqui o 13 é maior do que o número 9. Ou seja, o que está à direita sempre é maior do que aquele que está à esquerda. Continuemos aqui. Vamos observar mais de perto e comparar os números 7, 12 e 19. Pela posição na reta, podemos notar que 7 é menor que 12. Ok? Ó, a simbologia aqui. 7 menor que 12. E 12 é menor que 19. 12 menor que 19. Olha aqui a simbologia. Ó, 12 menor que 19. Logo, podemos escrever esses três números em ordem crescente, do menor para o maior. Observe aí como é que fica. 7 menor que 12, 12 menor que 19. Claro que também poderíamos escrever em forma decrescente, né? Começando aqui de trás para frente. 19 é maior que 12, que é maior que 7. Vamos lá, vocês lembram desses símbolos que eu coloquei aí? O menor que e o maior que. Para que eles servem? Eles servem para fazer comparação entre os números, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está comparando o 7 ao 12 e ao 19. E percebendo aqui através da reta numérica quem é o maior, quem é o menor, ou poderiam até ser iguais, dois pontos iguais, certo? Tá aí os dois símbolos aí. O menor que e o maior que, certo? Uma forma assim bem legal e criativa de você guardar na memória esses dois símbolos é o seguinte: você pega um tracinho e coloca aqui ao lado do menor que, pega o mesmo tracinho de outra forma, coloca aqui ao lado do maior que. Repare que ficou aqui representados os algarismos 4 e 7. E 4 é menor que 7. Logo, esse daqui é o símbolo do menor que, e esse aqui o do maior que. Menor que, maior que. Gostou? Se gostou, não esquece de dar o like. Vamos resolver agora dois rápidos exercícios. Observe aí.
Primeiro exercício diz assim: marque dentre as opções abaixo quais são os sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Ok? Ele quer os sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. Mas quem são, primeira coisa, quem são os números naturais pares dos quais ele está falando aqui? Ora, 0 é o primeiro número natural que é par, o 1 é ímpar, então vem o 2, o 4, o 6 e o 8. Estes aí são os números naturais, os 5 primeiros números naturais pares, certo? Mas ele está pedindo os sucessores deles. Ora, quem é o sucessor de 0? 1. Quem é o sucessor de 2? Sabemos que é o 3. E do 4, depois do 4 vem o 5, depois do 6 vem o 7, depois do 8 vem o 9. Eis aí então os sucessores dos 5 primeiros números naturais pares. 1, 3, 5, 7, 9. Ou seja, opção E. Entendido, pessoal? Como é simples. Talvez alguém tenha marcado essa daqui, ó. Porém, ele não pede os números naturais pares, certo? Ele pede os sucessores deles, né, dos 5 primeiros. Vamos aqui a mais um exercício. Agora de comparação. Marque a comparação falsa de números naturais. A comparação falsa, certo? Reparem nisso daí. Então vamos lá, letra A. Existe aqui uma comparação, dizendo quem é menor, quem é maior. O 3, quem lembra desse símbolo aqui? Fala aí o nome dele, menor que ou maior que? Opa, é o 4, né? Se colocar o tracinho lá é o 4. Então, logo ele é o menor que. E esse daqui de baixo, na letra B, quando se coloca o tracinho ele é o 7. Então, ele é o maior que. Então, aqui na 3, repare que todos os símbolos são iguais. Então, está dizendo 3 menor que 6, é verdade. O 6 é menor que 26, é uma verdade. E o 26 é menor que 37, também é uma verdade. E 37 é menor que 101. Então, ela é a verdadeira. Então, não marca ela, porque ele quer, lembrando aqui, a falsa, certo? Vamos ver se esse item B é verdadeiro ou falso. 33 é maior do que 24? Com certeza. 24 é maior que 1? Com certeza. E 1 é maior que 0? É claro. Logo, ela também é verdadeira. Vamos aqui para o item C. 1 é menor que 4. Correto. 4 é menor que 6. Correto. 6 é menor que 10. Correto. E 10 é menor que 8. Opa! 10 menor que 8. Está errada. Se essa comparação aqui 10 é menor do que 8 está errado, então essa daqui é a comparação falsa. Resposta então, item C. Se você observar aqui no item D, ele está dizendo 25 é maior que 15, verdadeiro, e 15 é menor que 35, também é verdade. No item E, 35 é menor que 53, verdadeiro, e 81 maior que 18, também é verdadeiro. Logo, de fato, a resposta é o item C, uma comparação falsa de números naturais. Vamos estudar agora, pessoal, algumas operações com os números naturais. A adição e a subtração. Observe a situação abaixo. João tem R$ 146 economizados de sua mesada. E suas irmãs gêmeas, Sara e Sabrina, têm juntas
R$ 489 de economia. Já Pedrinho, o irmão menor, não tem nenhum tostão. Eles reuniram essas quantias para comprar um videogame. Quanto as crianças têm ao todo para comprar o videogame? Eis a pergunta. As crianças economizaram algum dinheiro. Só o Pedrinho, talvez por ser o irmãozinho menor, né, não ter condições, não receber mesada, alguma coisa do tipo, ele não conseguiu economizar nada. Mas para responder aqui a pergunta, pessoal, quanto as crianças têm ao todo para comprar o videogame? Qual seria a operação a ser feita? Seria uma adição? Seria uma subtração? Se você respondeu adição, está correto. Muito bem. Ou seja, eu vou juntar tudo, juntar todos os valores, eu vou adicionar tudo. E adicionando tudo, fica assim. Eu tenho aí a primeira parcela, não é isso? A parcela 1, que é a parcela que representa aqui o valor que João está contribuindo. Temos aqui a parcela 2, certo? Que representa aí o valor que as gêmeas estão contribuindo. E temos aqui a parcela 3, que é 0, que é o valor que o Pedrinho está contribuindo, certo? Ou seja, observe que os 3 valores que serão adicionados recebem o nome de parcelas. Parcela 1, 2 e 3. E o resultado dessa soma se chama soma ou total. Esse, pessoal, é o nome dos termos de uma adição. Os valores que estão sendo somados se chamam parcelas e o resultado é a soma ou o total dessas parcelas, depois de juntar tudo. E aí nós sabemos fazer a conta. 6 mais 9, começando aqui de baixo, 0 mais 9 dá 9, 9 mais 6, 15. Por isso que tem um 5 aqui e vai 1. É isso? A dezena. Depois temos aqui, não temos nada aqui na parcela do Pedrinho. Aí temos aqui 8 mais 4, que é 12, 12 mais 1, 13. Coloca o 3 aí e vai 1. Finalmente temos aqui 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Fechando em R$ 635 o total que as crianças possuem para a compra deste videogame. Está claro, pessoal? E relembrado o que é adição? Vamos lá. Na adição de números naturais, encontramos algumas propriedades. São elas. Coloquei aqui a adição original, que é da página passada. E temos aqui a primeira propriedade, a propriedade comutativa. Comutar, que significa trocar, trocar de posição, mudar, alternar alguma coisa, certo? E essa propriedade diz assim, ó, a ordem das parcelas não altera a soma. A ordem das parcelas, ou seja, se eu trocar essas parcelas de ordem, né, de lugar, não vai ser alterado a soma ou total. Note que a parcela 1, que está ali, ó, ela veio para cá, certo? Ó, houve uma mudança. Ela que estava no topo ficou aqui no segundo lugar. A parcela 2 foi lá para o topo. E a parcela 3 eu deixei aí no mesmo lugar, certo? Se fizermos aqui a soma, mesmo tendo alterado aqui a parcela 1 pela 2, a posição das duas, nós percebemos que o resultado será o mesmo, ou seja, não mudou a soma, não mudou o total. O nome dessa propriedade é a propriedade comutativa. Então, não importa se em cima está o valor menor, embaixo o maior ou o contrário, né? Em cima aqui tem o valor maior, embaixo os menores, não importa. A ordem das parcelas não vai alterar o valor da soma do total. Ok, pessoal? Outra propriedade que nós temos é a propriedade associativa.
E diz o seguinte: em uma soma de várias parcelas, pode-se substituir duas ou mais parcelas pela sua soma. Com isso a gente está fazendo uma associação. Aí deixa eu mostrar aqui, através de um exemplo, do mesmo exemplo, aliás. Repare aí, os 146 mais 489 mais zero. Agora escrito aqui na horizontal. Já vimos que dá 635. Mas perceba o seguinte. Ali eu somei de baixo para cima. Mas se eu resolvesse somar primeiro as duas primeiras parcelas, 146 e mais 489, só deixasse para somar com a terceira depois, será que o resultado aqui seria alterado? Vamos ver. 146 mais 489 dá 635. Se eu pegar o zero e adicionar aqui 635 mais zero, o resultado, pessoal, será o mesmo, 635. Ou seja, não altere nada. Se eu somar as duas primeiras parcelas, ao invés das duas últimas, que é o que a gente vai ver aqui agora nesse caso, no mesmo caso, o valor não vai alterar em nada. Observe aí. Agora, eu tinha feito primeiro 146 mais 489. Está aqui a situação. Agora eu vou fazer os dois últimos, certo? 489 mais zero. Vou pegar o 146 e vou repetir. Somando 489 mais zero, isso daí vai dar o próprio 489. E se eu somar 146 com 489, que já fizemos aqui, né? 146 mais 489, o resultado será o quê? O mesmo, 635. Ou seja, não importa quais parcelas eu some primeiro, se a primeira com a última, se a terceira parcela com a quinta. Se eu no final tiver somado todas as parcelas, o resultado será o mesmo. Tá entendido, pessoal? Acredito que sim. Ainda existe mais uma propriedade da adição nos números naturais. É a chamada elemento neutro. E a gente usou ela bastante já nas duas propriedades anteriores. O que diz o elemento neutro? Diz o seguinte: o zero é o elemento neutro da adição. Ou seja, qualquer número adicionado a zero resulta em si mesmo. Se eu pegar qualquer número e somar com zero, o resultado será aquele próprio valor. Observe aqui, eu vou pegar o zero e vou retirar ele, certo? Se eu retirar e somar somente essas duas parcelas, o resultado será igual a 635, ou seja, não alterou em nada. Mas se eu, em vez de retirar o zero, eu acrescentar o zero, será que vai alterar em alguma coisa o resultado? Também não, pessoal. Ou seja, o zero ele somado a um valor, ele nem aumenta e nem diminui. Se isso ocorre, ele é chamado elemento neutro, aquele que não altera o valor se adicionado. Elemento neutro da adição. Ok, pessoal? Acredito que todos entenderam. Agora observe aqui a seguinte situação, ainda falando das crianças. Se o videogame que elas querem comprar custa R$ 999, aí vem a pergunta: quanto falta para as crianças comprarem o aparelho? Ora, se elas têm aquele valor, que é de R$ 489, e o aparelho custa 999, a conta que iremos fazer é a subtração. A operação a ser realizada é a subtração, ou seja, subtrair o valor que elas têm do valor do videogame. E assim teremos noção de quanto está faltando para completar aquele valor, certo? Já coloquei aí a conta, ó. Tá aqui a casa das unidades, dezenas e centenas. E tá aí a nossa subtração. Repare que o primeiro número, certo? E, consequentemente, aí
o maior, né, que é o valor ao que se quer chegar, se chama minuendo. O valor que será retirado, subtraído, se chama subtraindo. E o resultado desta conta é o resto que está faltando, né, ou a diferença que falta. Repare aqui bem simples que 9 menos 9 é 0, 9 menos 8 é 1 e 9 menos 4 resulta em 5. Ou seja, relembramos aí a operação da subtração, certo? E mais uma coisa, lembrem-se que a adição e a subtração são operações inversas. Faz o seguinte, ó, pegue aí o subtraindo, que é o 489, e soma ele com o resto, a diferença, que é o 510. Eu estou somando esses dois aqui, 489 com 510. Note que o resultado será o minuendo, que está lá em cima, certo? Ou seja, por que isso acontece? Porque a adição e a subtração são operações inversas. Se eu aqui pego 999, tiro 489 e dá 510, isso quer dizer o quê? Que se eu somar 489 com 510, deverá dar o resultado de cima, o 999, como a gente viu aqui. E se não der, professor, o resultado que está lá em cima, então alguma coisa você errou, certo? Isso aí acontece porque as duas operações são inversas. A adição e a subtração são inversas. E olha aqui outra coisa interessante para você fazer aí. Vou pegar aqui a caneta azul. Como são inversas, eu vou pegar aqui o 999. Deixa eu trocar aqui essa caneta, né? Botar aqui de outra cor. Não ficar tão parecido. Pronto. Eu vou pegar aqui o 999 agora, certo? Que foi o resultado aqui da soma, né? E vou tirar, por exemplo, o primeiro valor, 999 menos 489. Fazer aqui essa subtração. 9 menos 9 dá 0. 9 menos 8, 1. E 9 menos 4 dá 5. É isso? Ficou aqui um pouco apagado, mas vocês acredito que vocês tenham entendido. Vou fazer aqui um pouco menor. 9 menos 999 menos 489. Subtraindo aqui, aqui deu 0, aqui deu 0, aqui deu 1, e aqui 9 menos 4, 5, ou seja, 510, certo? Ou seja, ó, deu justamente esse resultado aqui. E se eu fizer aqui, pessoal, o 999 menos... Não 489, desculpa, mas o 510, o outro aqui de baixo, se eu fizer, digam aí qual é o resultado que irá dar. Com certeza o 489, não é isso? Deve dar, certo? Por quê? Porque elas são operações inversas. 9 menos 0, 9. 9 menos 1, 8. E 9 menos 5, 4. 489. Tá entendido, pessoal, essa questão das operações inversas? Deixa eu apagar tudo aqui agora. Pronto. Vamos então para a próxima. Olha aí o desafio. Mas esse desafio só vale calcular o resultado de forma mental. Tá certo? Vai lá, em 10 segundos. 10 segundos não, 30 segundos. Faça aí 10.000 menos 5.729. Valendo agora. Pessoal, só pode mentalmente. Tá certo? Coloca aí nos comentários se você conseguiu. Se não conseguiu, quando for no próximo vídeo, eu vou ensinar como é que faz esse tipo de cálculo aí de maneira mental, sem usar papel e caneta. Ok, pessoal?
Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Siga-nos nas nossas redes sociais. Não esquece de compartilhar, de se inscrever e de dar o like.